Olá, amigo contador, amiga contadora, boa noite. Primeiramente, meu nome é Fernando Figueiredo, tá? Eu sou sócio da empresa Contifor Contabilidade e fiz uma proposta, né? O que você acha se eu entrar com o serviço operacional e você fomentar a sua carteira de clientes e nós sermos sócios, né? Não é pegadinha, não é sacanagem, não quero seu dinheiro. Possivelmente isso não vai, isso ainda é um projeto que vai ser desenvolvido durante aí meados de janeiro e fevereiro, tá? Por isso foi uma pesquisa de mercado que deu muito certo, foi muito positivo, porque o retorno, eu só fiz uma publicação em um grupo de contadores e já trouxe o retorno. Eu queria até entrar em contato 1 a 1 por telefone, mas foi tanta gente que eu falei, não, eu vou fazer um vídeo, eu vou mandar o link e para quem fizer sentido vai mandar dúvidas, vai me ligar e aí a gente vai conversar, tá? Então por isso que eu estou aqui hoje no final de expediente. Segunda-feira eu ainda liguei para algumas pessoas, eu falei que eu ia ligar a partir de segunda-feira e aí eu tomei a decisão de que não, eu vou fazer um vídeo, hoje é o final de terça-feira e vou mandar a mensagem para todo mundo, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu vou contar um pouquinho da minha história e para que vocês já me conheçam. Esse aqui é o escritório, tá? A equipe já foi embora, muita gente ainda em home office por conta da pandemia e é isso. Bom, minha história, né? Em 2015 eu resolvo abrir um escritório de contabilidade. E primeiro, um pouquinho antes de chegar até lá, né? Eu não tenho experiência em escritório de contabilidade, eu não tinha, né? Agora, há mais de 5 anos já dono do meu próprio escritório, eu agora já posso dizer que tenho experiência. Mas quando eu comecei eu não tinha. Eu não tinha experiência no departamento fiscal, departamento contábil e departamento de pessoal. Eu não sabia fazer um Simples Nacional, eu não sabia fazer uma GFIP, eu não sabia fazer um SPED, tá? E aí, mas eu resolvo abrir o escritório porque eu tinha na minha cabeça que eu ia estudar, eu ia aprender, eu ia fazer cursos no CRC e eu ia contar com a ajuda de pessoas e a coisa ia acontecer. E foi o que eu fiz, tá? É claro que é impossível você aprender fiscal, DPI contábil da noite para o dia para você começar a atender os clientes. Não recomendo para ninguém. Quando eu vejo os colegas falando, vou pegar, você pode estar arrumando um problema muito grande para o seu cliente. Então, assim, se você quer abrir sozinho, né, enfrentar isso sozinho, saiba muito o que você está fazendo antes, porque qualquer coisa errada causa um prejuízo para o seu cliente que às vezes você não vai ter nem condição de pagar, e aí ele vai ter que pagar. Isso, e nesses 5 anos de escritório, foi o que eu mais vi. Contadores que infelizmente deixavam ponta solta e aí o cliente estava pagando as multas por causa disso. Bom, então eu abri sem experiência, mas eu não ia deixar nunca o meu cliente na mão. Então, e não foi fácil, tá? Porque em 2015, eu sempre tive facilidade em comercial, em conseguir fazer conversão de cliente. Comecei com um anúnciozinho simples na internet, nas páginas amarelas que já eram online lá em 2015. E aí veio o meu primeiro cliente, por causa de um anúncio nas páginas amarelas. O cara era um senhor, colocou lá no Google provavelmente, ou foi direto nas páginas amarelas online mesmo. Me achou porque eu estava no bairro ali, perto de onde ele morava, e vendi meu primeiro cliente, sem experiência. Estava fazendo curso no CRC, fui atrás de colegas, cara, me ajuda, vamos juntos, eu consegui o primeiro cliente, você tem experiência, vamos embora. E aí briguei, eu não briguei, mas era um senhor de idade, ele tinha o seu temperamento e infelizmente a gente acabou brigando e não deu certo. E aí eu fui para a segunda pessoa que sabia um pouquinho de fiscal, e aí eu precisava do cara do DP e precisava do cara do contábil, porque esse senhor até dominava um pouco de tudo, porque ele trabalhava numa empresa onde ele fazia tudo, mas eu não recomendo isso, tá? Eu acho que tem que ser especialista fiscal, especialista contábil, especialista DP. E é isso que eu tenho hoje,
na minha empresa, no meu escritório. E eu vou explicar como é que eu cheguei. E foram 7 pessoas no primeiro ano. Caramba, não dá certo, aí a pessoa só quer o dinheiro e não quer trabalhar e não faz o que tem que fazer, mas quer a grana. Ou então, cara, foi brabo. Eu podia, esse projeto que graças a Deus deu super certo, tá? São 170 clientes, mais de 170 clientes ativos hoje. E eu tenho metade da carteira ainda com uma contabilidade tradicional, que é a Kelps Contabilidade, com a pegada de tradicional, mas já nasceu informatizada, porque nasceu em 2015. E em 2019 eu inicio a informatização pesada e a divulgação da Contifor Contabilidade, que é a minha contabilidade online. A contabilidade online não, desculpa, a minha contabilidade digital. Se você ainda não sabe a diferença da online para digital, a online é um faça você mesmo, é uma plataforma, é a Contabilizei. A digital é aquela onde o contador faz tudo para o cliente, mas tem um preço mais vantajoso porque utiliza de automatizações, integrações com o cliente, automatizações que ajudam nessa redução de preço, tá? E essa é a nossa proposta, de ser uma contabilidade digital. É isso que eu quero oferecer para vocês, para os clientes que nós viermos a ter juntos, né? Bom, então voltando a falar um pouquinho da minha história. Chegou em 2016 aproximadamente, eu ainda com problema de conseguir alguém para o departamento contábil, surge um colega meu de faculdade que precisava de alguém para fazer essa parte contábil. Ele me procurou e falou: Fernando, preciso disso, você consegue fazer? Eu falei: consigo, vou dar meu jeito. E aí, claro que contando com ajuda. A pessoa que estava na época no contábil comigo não chegou junto, fui para um grupo de contabilidade, preciso de ajuda para fazer um freelance, tal coisa. A pessoa veio, Jéssica, minha atual sócia do departamento contábil. A gente cai dentro, faz o trabalho para o meu colega, ele gosta do trabalho, resolve contratar a gente para fazer essa demanda de terceirização do contábil dele. Chamo a Jéssica, que estava trabalhando num outro escritório: Jéssica, vem, vou cobrir. Eu nem botava quase nada no meu bolso, mas eu tinha que fazer a coisa acontecer. E aí foi o meu primeiro investimento. Por sorte, eu morava com os meus pais, eu estava arriscando, né? E aí, Jéssica começa a fazer a contabilidade, super profissional, estava fazendo uma contabilidade do lucro presumido de um cliente meu e descobre que o cara errou na apuração do imposto. Ela me chama e tal, eu falo: a gente vai ter que trocar. Ela me indica o meu outro atual sócio do departamento fiscal, Luiz Felipe. E Luiz Felipe era coordenador de escritório contábil, trabalhou só em escritório de grande porte aqui no Rio de Janeiro, trabalhou em departamento fiscal de área financeira, de banco, cara super técnico. Veio, estava querendo empreender, tinha saído da onde ele estava, começando o escritório dele também. Ele falou: beleza, eu tô aí, vamos embora. Ele tocando dele também e a gente, né, parceria. E aí descobrimos que o cara deixou outros furos, a minha responsabilidade com o cliente, paguei tudo que o cara deixou de problema. Gente, isso que está acontecendo comigo, provavelmente aconteceu com você ou vai acontecer com você, tá? Então isso tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco. E aí, só que eu dei sorte, né? Jéssica resolveu, dei sorte, depois de quase 1 ano e meio, graças a Deus eu dei sorte, porque eu era para estar quebrado e com dívida. E aí eu tinha um cara de departamento pessoal que na época até era bom, mas ele não estava focado. Ele era coordenador num outro escritório de contabilidade, e o Luiz me indica o Marcelo, que também estava querendo começar os seus próprios empreendimentos. Marcelo tinha uma carteira na parte de domésticas e ele queria fomentar isso, então o destino nos uniu. O Luiz indicou o Marcelo começou. Se o Luiz é excelente, o Marcelo é fora de comentário, até porque o Marcelo tem mais idade e mais experiência
Ele tem mais de 27 anos de departamento pessoal, um cara que começou com 19 anos no departamento pessoal, cresceu, também sempre trabalhou em escritório de grande porte, trabalhou em empresas grandes, tá? Eu não posso, infelizmente, falar o nome delas aqui para não gerar problema, mas um cara que tem uma experiência no departamento pessoal. Outro dia um cliente meu, tem um funcionário aqui que foi preso. E, obviamente, isso tem uma implicação no departamento pessoal. Não, fica tranquilo, já tenho a experiência. Então, assim, é um cara que já viu de tudo. Já viu funcionário preso, já viu briga, É um cara que já sabe o problema que vai dar, né? O cliente sempre quer aquele jeitinho, né? Pô, mas e se eu fizer isso, se você fizer isso, o seu risco é esse, do seu funcionário é assim, dessa forma. Então, aí surge uma parceria de sucesso que nos trouxe até o dia de hoje e o fato de eu estar aqui conversando com vocês. Gente, não foi fácil, foi difícil, mas graças a Deus, a gente tem um espírito, né, jovem, de correr atrás, de já começar a implementar as tecnologias necessárias, de já entender o mercado de contabilidade digital, que é o futuro, né? Não adianta brigar porque o preço do outro está cobrando menos, aprender e fazer. E essa é a minha proposta. Eu pensei o seguinte, cara, eu cresci assim, né? Eu cresci através da força de outras pessoas, eu cresci dividindo o bolo, né? E entendendo também as necessidades do cliente. E aí entra um pouco da proposta agora. Eu tenho um operacional montado, pronto para crescer, mais pelo menos 120 clientes. Quando tiver próximo, a gente já vai preparar o próximo crescimento, né? Eu posso fazer isso sozinho, estou fazendo, investindo em marketing digital, aprendendo a fazer, contratando consultoria de marketing para fazer marketing ativo, né? Eu posso fazer isso sozinho ou eu posso fazer isso com vocês, né? E por que eu acho que é importante e seria interessante fazer isso com sócios que vão estar na linha de frente com as suas carteiras? Vocês vão gerir as suas carteiras e eu vou cuidar de todo o operacional, tá? Então a função de vocês é correr atrás de cliente, esses clientes vocês podem, dentro dessa carteira, o boca a boca funciona ainda muito, vocês podem solicitar ajuda da gente para começar a ensaiar um pouco da contabilidade digital, do marketing ativo, para gerar venda. E o importante, a sua relação com esses clientes. O cliente, ele compra você, ele compra o que você vendeu para ele, né? Ele compra a sua imagem. A contabilidade é um serviço intangível, né? Então, ele não compra uma tesoura, ele está vendo, ele entende, ele pode testar essa tesoura, né? É fácil testar, ele pega um papel, ele vê as características, se ela tem característica de qualidade ou não. O serviço contábil ele não tem. Então, ele compra você. Quando tem um problema, ou quando ele quer ele tem uma necessidade, é muito comum ele procurar você que vendeu. Ele cria um vínculo muito grande com você. Então eu sou o vendedor, apesar de eu ter gestor fiscal, gestor contábil, a gente tem que ter a gente faz um processo aqui muito desse desligamento porque eu não consigo atender tudo, né? Eu cuido, o escritório é um escritório de 170 clientes, né? Com perspectiva de crescer para 300, 600, 1.200. E aí eles precisam se direcionar a esses gestores. Mas imagina se você faz a sua carteira. 30 clientes, 50 clientes. Você consegue dar conta. Tá? Você vai vender, você vai dar o suporte e vai contar com o meu suporte. O meu suporte de gestores, o meu suporte de tecnologia que eu pago, IOB,
Econet, outras plataformas de cursos que a gente já paga, né, que você pode ter acesso, porque você vai ser sócio do escritório. Então, você vai ter o meu suporte para cuidar da sua carteira de clientes, dar a atenção que seus clientes precisam. Então, a solução é dividir esse bolo, fazer com que você consiga ter tempo para prospectar clientes e dar a atenção necessária que esse cliente precisa. Porque se você começa o seu negócio de contabilidade, aí você tem que fazer o contábil, você tem que fazer o DP, você tem que fazer o fiscal, você tem que pagar o custo do sistema, você tem que pensar em informatizar o seu escritório, em automatizar o seu escritório, você tem que contratar mão de obra, você tem que qualificar a mão de obra, você tem que treinar, né? Já falei, você tem que acompanhar, olha quanta coisa que você vai ter que fazer quando que você não precisa, nessa parceria de início, você não precisa nem de um escritório, do custo de um escritório. Você pode ter para atender e tal? Pode. Precisa? Não. Home office, no início, eu não tinha escritório no início. Era eu e esses sócios lá do primeiro ano, que, né, deixa eles lá. Depois foi eu, Luiz, Jéssica e Marcelo, cada um na sua casa, tem que fazer reunião de venda com o cliente. Eu pagava um endereço fiscal no centro, My Place Office, eles não vão se incomodar, maravilhosos, são meus clientes, nós somos clientes deles até hoje. Precisava fazer uma reunião com o cliente, eu fazia na sala de reuniões dele, estrutura maravilhosa, café maravilhoso, cheirinho diferenciado da sala do café. E isso tem um custo, obviamente. Se não era na estrutura do cliente, não, eu vou até você, fica tranquilo. Se não, já aconteceu do cliente, pô, eu moro na Tijuca, vamos fazer no Shopping Tijuca? Vamos. Fui eu 7 horas da noite fazer prospecção, fazer venda de um cliente 7 horas da noite na Tijuca, né, num bairro aqui do Rio de Janeiro. Então, pessoal, você pode começar bem, com um operacional show de bola, com marca, com site, com tecnologia, com tudo, focado em crescer, em ter clientes, né, e fomentar essa carteira e atendê-los bem, porque você vai ter tempo para isso, né? Então você pode, eu estou dando a possibilidade de você ter uma experiência melhor da que eu tive, né? E desculpa, pessoal, que eu estou batendo um pouquinho aqui no tripé. Então essa é a proposta. Contei a minha história, eu sou um cara... E assim, Fernando, poxa, mas eu não tenho experiência. Cara, você precisa ter noção do Simples Nacional, uma boa noção do Simples Nacional. Você precisa ter uma boa noção do lucro presumido. E eu não era... Hoje eu sou 1000 vezes melhor. Poxa, eu fui estudar. Meus primeiros clientes eram médicos, né? Prospecção, por onde eu começo? Cara, na sua família. Eu não tenho ninguém na minha família. Aí complica um pouquinho, você vai ter que buscar nos seus amigos. Mas são os primeiros lugares onde você vai procurar cliente, na sua família. Então um primo meu me chamou para fazer contabilidade lá para ele. Eu não tinha o conhecimento contábil, como vocês sabem, mas ele tinha dúvidas tributárias. Eu fui estudar. Não é nada... Gente, Simples Nacional tem as suas complexidades de fazer o Simples Nacional, mas calcular é simples. Lucro presumido, que era o que era interessante para ele, beleza. Agora é importante dizer, lucro real a gente não pega. Não é o objetivo pegar o lucro real. Contabilidade digital, para lucro real, ainda tem que evoluir muito, tá? Então os segmentos são Simples Nacional e presumido, beleza? Comércio e serviço, tranquilo, tá? E claro, vai ter uma lista de atividades, podem ter algumas atividades que a gente não consiga atender porque tem suas especificidades, tá? Então, mas falando do lado do meu primo médico, eu fui estudar o que era uniprofissional, eu fui estudar o que era a redução da base de cálculo do ISS para empresas com atividade hospitalar, eu fui estudar e me especializar,
né? E entender o problema. Você não tem o cliente às vezes, qual é uma das grandes reclamações do cliente que eu vejo quando vem de outro escritório? O cara tinha que correr atrás de saber o que ele tinha de benefício, o que ele tinha de diferencial, o que ele podia fazer. Essa obrigação é nossa, de conhecer o que o seu cliente, né? Então, aquela questão da contabilidade de nicho, né? É muito importante você correr atrás de você estudar. Então, você vai ter que fazer isso. Mas você não precisa perder tempo aprendendo a fazer um SPED ou fazendo um SPED. Entendeu? Eu vou fazer para você. Você só vai se preocupar em atender e prospectar e crescer e ganhar dinheiro, porque a gente vai ter uma tabela, né? Eu vou liberar para vocês mais para frente, vai ter o custo e vai ter a sua margem. Quanto mais você converter, vai multiplicar essa margem. Então vai ter clientes menorzinhos, o PJ, você já estou considerando uma margem razoável, e quanto maior o cliente, maior a sua margem. Tá? Pensa o seguinte, é extremamente viável a gente trabalhar com uma margem média para você de R$150. Vai ter clientes que você vai ganhar menos, vai ter clientes que você vai ganhar mais. R$150. Se a gente está falando de... Eu estou sem calculadora aqui, eu não sei se eu vou acertar a conta, tá? Se a gente está falando de 50 clientes, se fosse 100, seriam R$15 mil. Metade, 7.500. 150, um ticket médio de 150 com 150 clientes, com 50 clientes. 50 clientes a gente está falando aí de 2 anos para você fazer 50 clientes. Se dedicando com marketing, você faz. São R$7.500. Se você dividir isso por 2, 25 no primeiro ano, é mais fácil você começar com 20 ali no primeiro ano. Tá? Porque quanto mais cliente, no ano seguinte a sua conversão é maior, porque esses clientes te indicam. Então, é mais ou menos como funciona. 25 não é comum. É comum 15 no primeiro ano e 40, 50 no segundo ano, entendeu? 20, 50, 60 no segundo ano. Né? Porque esses caras, eles já te indicam para 1, 2, então, e você ainda faz o seu marketing ativo, né? Você vai nos lugares, prospecta, procura cliente, e aí isso aumenta mais rápido. Em 2 anos você consegue fazer 50 clientes, te botando 7.500 no seu bolso. Bem possível que isso aconteça. Entendeu? Pessoal, sem ter custo. Todo custo operacional. Você só vai ter custo se você quiser investir esse dinheiro e você fazer um marketing digital com o nosso apoio. Outra coisa muito importante. Vocês entenderam que a proposta é essa, né? Vocês entenderam que se isso dá certo e vai dar certo, nós seremos fortes, porque será uma empresa com uma capilaridade, com uma quantidade de clientes grande, que tem possibilidade de vender outros serviços. E aí a gente começa a agregar valor. De início a gente já tem parcerias com emissão de certificado digital, né? Pontos dentro do nosso próprio escritório que garantem, você não precisa do estabelecimento físico, você pode atender no cliente, tá? Então você vai até o cliente e emite, isso aumenta até a sua relação com esse cliente, e é mais uma renda extra que você pode ter. Então você tem a renda dos clientes, você tem a renda dos serviços extras, você tem a renda da legalização desse cliente, que você vai fazer, você pode fazer, a gente auxilia, se você não tem conhecimento, a gente corre atrás. A gente pode agregar outros serviços. Imagina uma carteira enorme de clientes aí, espalhados pelo Brasil, e um banco digital querendo abrir conta. E a gente ganhando dinheiro por conta aberta. Quer dizer, a gente e você é sócio da empresa, né? A possibilidade de você fazer parte disso e isso se tornar uma coisa maior e trazer mais oportunidades para todo mundo é muito grande. Entendeu, pessoal? Então eu acho que eu já consegui vender um pouco do que é a proposta. Eu espero que tenha sido
bem claro aí a explanação. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, que é muita coisa, né? São várias possibilidades. E a proposta é só para quem é contador, tá? Tem que ser contador, tem que ter CRC ativo. Não vai precisar, pelo menos a princípio, escriturar, assinar escriturar a gente vai fazer aqui, assinar não precisa. A princípio, e muita coisa ainda vai ser estruturada. É um projeto que ainda está, né, eu ainda estou entendendo se vai realmente ter a procura que eu acho que vai ter, né? Eu fiz ali uma pesquisa que deu muito certo, muita gente procurando. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai fechar com a gente. Então você não precisa ter uma mega experiência para começar, né? Eu estou te dando todo o operacional, como eu falei. Você só precisa ter coragem, dedicação e querer estudar e querer aprender. Porque isso você vai precisar para dar a confiança que seu cliente precisa. Tá? E aí, eu peço, só vem se você tem esse perfil. Se você não tem esse perfil, tenta outra coisa, né? Fernando, eu entendi a sua ideia, eu tenho o perfil que você, de procurar o cliente, de dar atendimento ao cliente, de ter a minha carteira, eu sou esse cara, ou essa pessoa, essa mulher, né? Eu sou esse cara, eu sou essa mulher. Então, vamos embora. Vamos junto. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar e eu espero que a gente cresça juntos. Tá? Essa é a proposta. Eu não estou afim aqui não é pilantragem, não é nada. Eu cresci assim e eu quero dar oportunidade para outras pessoas não passarem pelo que eu passei, pelas dificuldades que eu passei, porque foi brabo, né? Eu podia estar quebrado e eu dei sorte. E nem todo mundo eu sei, porque vários colegas não deram certo, não encontraram pessoas eu diria até que a maioria acaba não conseguindo, é uma realidade, mas eu tenho certeza que se eu te ajudar, a gente vai conseguir, tá? Você vai conseguir e a gente vai crescer juntos, né? E vai buscar cada vez mais. Esse é o recado. Valeu, eu fico aguardando aí. Por favor, manda mensagem, porque se ele começar a ligar muito vai ficar complicado. Manda mensagem, manda áudio e eu vou tentar atender um a um e dar as respostas e o retorno aí para vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço.